Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal do Misael Honório. Caso você ainda não é inscrito no canal do Misael Honório, entre aí, se inscreva, né? Dê o seu like, seu dislike. E se você gostar daquilo que você ouviu aqui, nos ajude a compartilhar para que outras pessoas mais possam também aprender um pouco a mais. Não que eu seja um professor, nada longe disso, né? Mas a gente estuda muito, a gente lê muito, a gente pesquisa muito, né? A gente tem fome de aprender as coisas e eu dou graças a Deus por ter me dado esse dom para mim de aprender as coisas. E como é de praxe, sempre eu digo nos meus vídeos que conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece das coisas, mais sábio você fica. Então é muito mais fácil de você ter uma vida melhor, uma vida mais digna, mais confortável, né? E também você tem assim uma visão mais ampla daquilo que é melhor não só para você, porque seria uma hipocrisia, né? A gente pensar só na gente, só no nosso umbigo, mas sim poder utilizar aquilo que nós temos de melhor em nós, que é o conhecimento, para que possa trazer benefícios para outros nossos semelhantes, vizinhos, parentes, amigos, comunidade, enfim, todas aquelas pessoas que estão precisando, talvez uma mudança de vida, talvez um novo horizonte, talvez um novo pensamento, talvez pensando em uma outra carreira, em uma outra forma, e não sabe muito bem, está naquela encruzilhada, naquela indecisão, e é aí que o Misael Honório entra aqui com os seus vídeos, trazendo explicações, informações, orientações, nunca com a finalidade de te atacar, de te agredir, de denegrir, te prejudicar, não, muito pelo contrário, mas sempre com o único objetivo, trazer informações, passar a você dicas que você possa aprimorar os seus conhecimentos, porque quando você tem bastante conhecimento, você também tem bastante portas abertas, você também tem várias escolhas. E quando você não tem conhecimento, entendimento nenhum, geralmente só tem uma porta para você. E muitas vezes você não quer adentrar por aquela porta, mas por falta de conhecimento, de entendimento, de capacitação, você se vê obrigado a se sujeitar àquilo ali, ok? Então vamos lá, em mais esse vídeo de hoje. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. É muito polêmico esse assunto de hoje, que é sobre capitalismo. Tem o capitalismo, tem o socialismo e outros ismos a mais, né? Comunismo e etc, etc. Mas isso vai ficar para outros vídeos. Hoje nós queremos aproveitar aqui e falarmos sobre o capitalismo. Você sabe o que é o capitalismo? Você sabe como que surgiu, o que que significa, como que foi implantado o sistema do capitalismo? Você sabe aqui no Brasil o que que funciona aqui, se é o socialismo ou se é o capitalismo? O capitalismo traz algum benefício para você, para mim, para o nosso país? Então eu convido você a acompanhar esse vídeo até o seu final, e no final você deixa aí o seu like, seu dislike, ajude-nos a compartilhar para que outras pessoas também possam obter essas informações, ou até mesmo, se você não concordar, discordar, é um direito que você tem, mas nos ajuda e dá essa força para nós aí, tá bom? Faça um pouquinho de caridade para nós aqui, ok? Então vamos lá para o nosso vídeo.
Esse tema é muito importante e pertinente, que é o capitalismo. Eu quero falar com você o que é a sua origem e o sistema de sua origem que domina o nosso Brasil e provavelmente podemos se dizer que domina até o mundo em geral, ok? Então, o capitalismo é um assunto muito bom, não tem como você não pensar em um capitalismo vivendo agora em 2022. Quando eu falo em capitalismo, eu estou me referindo a um sistema que é predominante no mundo. Talvez até a maneira de eu dizer assim, predominante, talvez nem seja predominante, mas é um sistema existente, existe no mundo. Ele aparece de forma diferente em cada país, mas é o único sistema econômico que funciona hoje em dia. O importante é você entender como que funciona funciona o sistema econômico. Não é só a organização econômica, mas vai para o político, para o social. Toda a nossa vida é moldada pelo sistema vigente que está agora na atualidade, que nós temos uma influência direta o tempo todo de um sistema capitalista em vários sistemas de nossa vida. Vamos começar com a origem. Nós sabemos que é um sistema. Esse sistema surgiu através das histórias. Então, se você não ler as histórias, você nunca vai entender quando surgiu o capitalismo. Mas há uma predominância de raciocínio que apareceu no mundo entre o século XIV e XV, no momento histórico da chamada da crise feudalismo na Europa, quando a classe burguesa ascende, os poderosos status começa a dominar a economia com maior intensidade. Então é bom você lembrar e souber que ele surgiu lá na Europa entre o século XIV e XV, há um consenso que é um sistema, ele não surgiu de forma igual. Ele vai surgindo gradualmente, se espalhando gradualmente. Primeiramente nos países europeus, as grandes navegações, ele vai ganhando outros territórios ao longo de sua história. Começando pela primeira Revolução Nacional, ele ganhou muita força. Mas quais são as características do sistema, desse sistema? Você sabe, ao longo da sua história, ou seja, desde o surgimento desse sistema, lá no século XIV ou XV, o capitalismo vem adotando várias caras. Ele não é hoje o mesmo sistema de 500 atrás, em partes. Se você observar historicamente o sistema econômico de hoje, você vai observar que de tempos em tempos ele se caracteriza de alguma forma específica. Essas formas específicas significam doutrinas. Então, ao longo da sua história, em alguns momentos bem específicos, o aparecimento, a notoriedade de uma certa doutrina econômica que vai dar uma cara específica a este sistema. Porém, existem alguns princípios, são por exemplo 4, que não mudam o sistema econômico, que são o seu suporte e a sua base, ou características principais. Isso você tem que saber, porque eles não são alterados, eles são fixos. Eu vou te dar uma dica para você aqui. Os 4 pilares, como que funcionam essas coisas. Mas você só vai entender se você ler a história. São 4 princípios. Não esqueça, 4 pilares que sustenta o sistema capitalista. O primeiro princípio, anote aí: propriedade privada pelo meio de produção. O capitalista, ele pode ter a sua propriedade privada dos meios de produção.
ou seja, daquilo que pode gerar riquezas. Então o capitalismo te dá o direito de você ter uma fazenda, de ter uma escola, de ter uma indústria ou de não ter nada. É um sistema econômico, portanto, nesse princípio, tem uma base muito forte, que é a defesa da propriedade privada dos indivíduos. Quem deve fazer essa defesa é o Estado, através da lei. O primeiro princípio. A economia de mercado também, que seja o mais nítido para nós. Nós vivemos sobre a ordem, nós temos que obedecer o sistema, a ordem do mercado. É baseado na ordem da oferta e procura. A produção ou consumo ou a circulação de mercadoria se dá a partir da iniciativa do mercado consumidor. É o mercado consumidor quem dita as regras, certo? E essa economia ela é livre, portanto o Estado não faz uma interferência, não deve uma interferência direta, regular as economias, até porque não há necessidade. A própria lei da oferta e procura regula isso. Agora, são dois fatores são fundamentais para que funcione. A livre iniciativa e a concorrência, que seriam os dois reguladores básicos para regular. O terceiro, a sociedade dividida em classes sociais. O capitalismo tem como divisão nítida burguesia e proletariado. O burguês é aquele que não trabalha. Ele não trabalha. Ele é dono, mas ele não trabalha. Ele é dono de tudo, mas ele não trabalha. Ele é o dono da fazenda, ele é o dono da escola, ele é o dono da indústria, o dono da igreja. Então tem os meios de produção, tem as pessoas que trabalham para ele, gerando riquezas para eles. Por outro lado, temos uma outra classe social que não é dona da classe, mas que são proletariado. Por não ser o dono de nada ali, ele vende a sua força, o seu trabalho para o burguês. Então você vai trabalhar para ele em troca de um salário. E o quarto é o objetivo geral do sistema. Todo o sistema capitalista, desde que surgiu até os dias de hoje, mesmo mantendo várias caras ao longo do sistema, tem um único e claro objetivo, que é o lucro. O lucro, todos os sistemas executam as suas ações, trabalha em intenção do lucro, mas não é lucro para você, é o lucro para eles, para o burguês. Se você observar, você vai ver que é bem nítido isso na sua vida. O objetivo de alguém tem que lucrar. E o lucro, portanto, é o objetivo do sistema, que é o quarto princípio. É sempre bom lembrar que após o colapso do socialismo soviético, nós não temos mais outro sistema que rege o mundo. É só esse. Às vezes você fica, mas esse e aquele país lá, outro país é socialista e tal, onde o Estado controla tudo. Então, essa dúvida todo mundo tem, porque tem muitas formas, tem dos estados atuarem nas suas economias. Tem estado que é mais interventores e tem estado que são menos interventores. Mas não se engane, o capitalismo é um sistema vigente no mundo todo. Ele pode aparecer de um jeito ou do outro, dependendo do comportamento do Estado. E você vai acompanhando tudo isso e vendo a situação que está a nossa cidade, o nosso Brasil. O Brasil aqui, quem comanda o Brasil é o capitalismo, o capital, o burguês que manda. Sabe aquela história que diz assim que o poder emana do povo para o povo? Isso aí é mel que passa na tua boca para adoçar a sua boca. O poder não emana do povo, jamais o poder emanou do povo e para o povo, não. O poder emana da burguesia, dos capitalistas, dos caras do dinheiro, os caras que manda e desmanda. E nós que somos subordinados a esse sistema, você tem que trabalhar feito um burro de carga, 35, 40 anos, pagando contas, pagando imposto, pagando conta, pagando imposto, pagando conta, pagando imposto,
para sustentar, manter a burguesia. E depois, quando você está no fim da tua vida, que você não presta para mais nada, aí eles te aposentam com R$ 1.000, que é uma esmola aqui no Brasil. Então, esse é o sistema capitalismo que funciona aqui no Brasil. E se você for procurar nos meus vídeos anteriores, você vai ver lá nitidamente aonde eu digo com a minha boca, com as minhas palavras, eu não faço parte de nenhum sistema criado pelo homem aqui no planeta Terra. Espero que você esteja entendido e compreendido como que funciona o sistema. Ou você ajoelha diante do sistema e fecha sua boca sem reclamar, ou você se rebela contra o sistema, correndo o risco de ser processado, correndo o risco de ser preso e correndo o risco até mesmo de ir para a eternidade. Um forte abraço e até a próxima.